2021, e a gente estava sentindo saudade, tanto quanto vocês, de fazer o evento. Hoje o Davi não vai poder beber, porque ele acabou de fazer uma endoscopia, mas a gente está aqui representando ele. Toda vez que a gente tiver um palestrante diferente para falar, por exemplo, o Luke, né, o Kim, o pessoal todo, a gente vai trazer. E quando a gente não tiver ninguém diferente para trazer para falar, um de nós, dos 5, vai apresentar um caso clínico para que a gente possa discutir. Então, hoje ficou incumbido o Facundo, lá de Rosário, na Argentina, que vocês já conhecem, que vai falar para a gente aí sobre um caso e vamos colocar em discussão para que a gente possa aprender um pouquinho mais com ele e com o nosso bate-papo. Facu, pode compartilhar a tela aí e a palavra é sua. Dale, perfecto. Ele não esqueceu do vinho, tá vendo? Vai ter o vinho. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla, Marcus? Sí, estamos viendo. Perfecto, bueno, un placer nuevamente estar todos juntos. Sigue la pandemia, sigue el Spine and Wine, son cosas buenas y cosas malas que nos acontecen, y la verdad que hacía falta este lugar para encontrarnos, que reúne al interés endoscópico de Latinoamérica. La verdad que es un placer y un orgullo estar con ustedes nuevamente. Como decía Marcus, la temática del día de hoy va a ser la presentación de un caso clínico que creo yo que va a dar a discusión. Como siempre, lo principal es decir que realmente no tenemos ni quien les habla, ni ninguno de los miembros de mi equipo intereses o financiaciones alguna con respecto a la temática que vamos a tocar, y realmente es un placer poder contar con esta gente, con Telmo, con Julián, con Patricio, con Pablo, con Sergio y con Ernesto en mi ciudad, aquí en Rosario, Argentina, y también con estos grandes amigos a nivel de Latinoamérica. Esta es una foto del último curso que pudimos hacer aquí en Rosario, en Argentina, en el año 2019, antes que la pandemia empezara. Aquí tuvimos el orgullo de recibir al profesor Puertas, a Renato y a David, y esperamos que este año podamos reanudar estos cursos y recibir también a Marco, a Marcus, a Meyer y a tantos otros amigos que la verdad hemos conocido a través de esto que es nuestra pasión, que es la endoscopía. El vino que elegí para hoy es un vino reserva, la bodega es Bodega Domiciano, y la etiqueta es Domiciano de Barrancas. Ustedes ven ahí el mapa de Argentina, el puntito rojo es donde vivo yo, esto es Rosario, y esta chincheta roja es Mendoza, es donde vivía mi padre. La verdad que es una región de las más hermosas de Argentina. Yo tengo un afecto muy especial por Mendoza, no solo por el vino, y lo cierto es que elegí este vino en particular por dos motivos. El primero es que me pareció un tanto especial la forma en cual se cosecha las uvas de noche, lo cual les parecerá algo insignificante, pero lo cierto es que aparentemente al cosechar las uvas de noche, Mendoza tiene un clima nocturno muy frío, incluso en verano cae mucho la temperatura, y permite que la uva conserve mejor el sabor, el aroma y otras propiedades que si se hubieran cosechado de día no sería así. Y los segundos, fundamentalmente, un aroma muy frutado, un gusto muy astringente, la verdad que es muy agradable, y como siempre la uva mía predilecta es el Malbec, que es un poco la marca registrada de Mendoza, Argentina. ¿Por qué elegí esta cosecha nocturna? Fundamentalmente porque el caso que les voy a presentar hoy es un caso de una cirugía de revisión, y realmente la impresión que siempre he tenido con las cirugías de revisión es que son cirugías que parece que uno estuviera haciéndolas un poco a ciegas, un poco una cirugía nocturna, que nuestro endoscopio es
es una linterna y vamos explorando la anatomía del paciente ya distorsionada por esa cirugía previa, cirugía o cirugías previas, donde tenemos que ser sumamente cuidadosos con las estructuras neurales, con la dura madre, pero nunca estamos del todo seguros si lo que estamos lidiando es eso, no es fibrosis o puede ser una estructura neural. Siempre está esa duda, ese temor latente detrás de las cirugías de revisión. Así que bueno, antes de comenzar con el caso clínico, chin chin, como decimos acá, salud, un gusto verlos de vuelta. Me gustaría escuchar después por el chat qué otros vinos están tomando, si algunos son también de Mendoza, si han tomado este vino que les comento, y si no, espero que lo prueben pronto. Não, Faco, nunca tomei esse vinho, não, mas vou experimentar. Vou botar aqui na listinha. Te puedo llevar unas botellitas cuando vaya para allá, para San Pablo. Nunca falla. Bien, entonces vamos a comenzar con el caso en cuestión. Es una paciente mujer de 54 años de edad que empezó con un dolor ciático derecho 2 meses antes de la consulta. Obesa, un índice de masa corporal de 39 y tiene 2 antecedentes quirúrgicos. El primero, una disectomía abierta por una hernia de disco L5-S1 hace 6 años, y hace 1 año se la instrumentó también cirugía abierta a los niveles L3-4 por una listesis. La examinación neurológica es la siguiente: tenía un signo de la SEG positivo en la pierna derecha a los 30 grados, no tenía déficit motor, pero tenía un adormecimiento en la pierna derecha donde era coincidente ese adormecimiento con una distribución en el dermatoma S1. La resonancia que ahora les voy a mostrar mostraba una hernia de disco voluminosa L5-S1, nuevamente en el mismo lugar por el cual había sido operado hace 6 años, una gran fibrosis bilateral relacionada a esa cirugía previa y obviamente los tornillos pediculares L3-L4. Fíjense, esta es la resonancia, pido disculpas un poco por la calidad porque es una resonancia que obtenía las fotos de un monitor, no pudimos obtener el formato digital. Fíjense bien la magnitud de la hernia y sobre todo la fibrosis circundante a la patología en sí. También es bastante obvio en una persona de 39 de valor de índice de masa corporal, fíjense la magnitud del panículo adiposo. Bien, empezamos la cirugía buscando, como siempre, los límites de la laminectomía previa para tratar de tener un reparo anatómico para que no sea, como decíamos antes, tan a ciegas la cirugía. Ampliamos un poco la laminectomía previa para ir a terreno más virgen, y lo que nos encontramos es una fibrosis densamente adherente al saco dural, a las estructuras neurales, lo cual nos lleva a tratar de buscar reparos. Veíamos ahí que estamos a nivel de la lámina, y empezamos a hacer la disección de la fibrosis con una combinación de coagulación y también disección cortante. Y en la disección cortante tenemos esto, una durotomía incidental donde se ven claramente las radículas ahí flotando, ¿no? Vamos a ver un acercamiento ahora y están viendo ahí las radículas en primera plana. Bien. Externamente esto es lo que manifestamos, es decir, esto es lo que pasa si alguien nos ve. Ahora, no sé qué les pasará a ustedes, pero internamente a mí me pasa esto. Siempre pongo lo mismo porque cada vez que veo a ese castor me veo reflejado en cuando me pasa alguna complicación. Por más de que uno afuera parezca muy sólido, realmente en ese momento dan ganas de salir y gritar y después poder volver a la cirugía. Pero bueno, no tenemos tiempo para hacer eso, tenemos un paciente que necesita de nuestra ayuda y la idea es poder seguir con la cirugía. Entonces, ¿qué hacer? Saquemos la hernia. Vimos que las radículas no hay salida de radículas hacia el exterior, entonces eso nos permite de alguna forma postergar la resolución de la durotomía incidental para después.
Entonces vamos a hacer lo habitual, vamos a buscar la punta del proceso articular inferior, vamos a drilar un poco la punta de la IAP, y con eso logramos exponer el proceso articular superior, la SAP. Una vez que logramos exponerlo, que lo tenemos bien identificado a pesar de la fibrosis, empezamos a drilar ese proceso articular superior. Ya nos aproximamos con un poco más de cuidado, con una broca diamantada, para de esa forma poder acceder al receso lateral. Y una vez que accedemos al receso lateral, ya vemos material discal asomándose por lo que parece ser el hombro de la raíz totalmente fibrosado. Entonces, al lograr acceder al receso lateral, tenemos la posibilidad de empezar a extraer material. Fíjense que todavía la fibrosis y lo voluminoso de la hernia no nos deja luxar la raíz. Entonces, con maniobras lo más delicadas posibles, vamos extrayendo la voluminosa hernia discal. Este es el primero de varios fragmentos que van a ir apareciendo. Una vez que hemos logrado descomprimir un poco, seguimos sacando fragmentos que se ofrecen al endoscopio. Tratamos de esa forma de disminuir la presión sobre la raíz, ¿no? Y bueno, una vez que ya tenemos bastante espacio, podemos sí hacer la típica maniobra de luxación con la camisa de trabajo y acceder al disco propiamente dicho para poder terminar así la disectomía. Bien, hemos terminado la disectomía. Ahora sí nos queda lidiar con la durotomía incidental. La primera discusión o el primer interrogante que nos surge es, ¿debería hacer algo? ¿Es necesario hacer algo? Hay múltiples reportes de que las durotomías incidentales prácticamente no generan ningún tipo de efecto sobre el paciente. Pocos son los pacientes que progresan a fístulas, y la fístula suele parar con medidas bastante sencillas. Así que bueno, una opción sería no hacer absolutamente nada. Después, cuando abramos la discusión, yo les voy a contar de otro caso que tuvimos con mi amigo y colega Patricio Weller, donde ciertas particularidades del paciente nos empuja a tomar una conducta activa. O sea que la primera opción para discutir después más adelante es, realmente podríamos no hacer nada con las durotomías incidentales. La segunda opción que nos aparece es hacer un plug, o sea, un tapón de gel foam, de Spongostan. Es una técnica relativamente sencilla, no requiere mucha habilidad, y se coloca el gel foam que hace un taponaje sobre la brecha dural, impidiendo la salida de las raíces, y así lo fuera en el postoperatorio. Puede ser de que esto no nos deje muy seguro, que no tengamos mucha confianza en que ese gel foam permanezca en el lugar después de que nosotros cerremos, o cuando el paciente comience a deambular. Entonces, la tercera opción que se presenta es hacer una sutura endoscópica. La sutura endoscópica es factible de hacer. Generalmente, si se puede pasar los dos labios de la brecha dural de una sola vez, es conveniente, pero cuando son duras fibrosadas y cuando hay posibilidad de lesionar alguna radícula, es preferible hacerlo un labio de la brecha dural a la vez. La idea es pasar las suturas. Es una sutura de Prolene 5.0 con una aguja RB2. Una vez que han pasado la sutura, tiran el hilo hacia el exterior y lo ajustan como se ajusta cualquier hilo extracorpóreo, con un forceps, con una lob, con lo que ustedes quieran. Una vez que logran ajustarlo, ya queda cerrada la dura, y esa es otra posibilidad de solucionar el problema. Entonces, más allá de la técnica que elijamos, comparar como siempre la hernia con la resonancia, y obviamente la diferencia entre lo que es una revisión endoscópica y una revisión abierta no tiene ningún punto de comparación. Así que bueno, queda un poco abierta la discusión, hay ciertos tópicos. Yo, la verdad que se puede discutir absolutamente de todo. Creo que me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes sobre que si hubieran abordado a este paciente por una vía endoscópica interlaminar, si hubieran elegido otra vía, si a lo mejor no hubieran elegido la vía endoscópica. Y después sí me gustaría hablar un poco sobre
en estas cirugías de revisión cuál es la conducta que toman, si toman alguna precaución adicional y si también hacen algún tipo de gestos si tienen una durotomía incidental. Así que, bueno, dejo abierta la discusión para quien lo quiera. Voy a dejar de compartir la pantalla. Mosca, pode começar aí. Boa noite a todos. Muito bom a gente se reunir novamente. Obrigado aí pela presença, Meyer, Lisandro, Facundo, Davi, Marcão e todos que tiraram mais uma segunda-feira para ouvir a gente, né? Obrigado, Facundo. Brilhante explanação, brilhante caso. Como sempre, sua aula é a melhor aula de todos nós. Então, parabéns pela sua aula mais uma vez. A revisão de cirurgia de hérnia de disco ou a revisão de descompressão de canal realmente é um desafio, tanto na aberta quanto numa cirurgia por vídeo, né? Vários fatores, no seu caso, vendo depois que você já fez e vendo depois que você já teve a durotomia e vendo depois, né? É muito fácil você criticar os pontos importantes, mas, por exemplo, toda cirurgia que eu vou fazer uma revisão, eu faço uma tomografia computadorizada e também busco essa tomografia em 3D, principalmente para ver o quanto de janela alguém retirou, porque 16 anos atrás não foi você que fez essa cirurgia, provavelmente. Foi. Né? Provavelmente não foi você. Então, teria que estudar esse caso, ver quanto de lâmina esse colega retirou, quais são os limites ósseos, porque na cirurgia de revisão o mais importante é a gente buscar os limites ósseos, porque a gente não sabe o que foi feito na partes moles. Então, foi brilhante o que você fez, chegou na lâmina de baixo, dissecou, chegou na lâmina de cima, dissecou e foi comendo para cima. Nesse ponto, você poderia ter utilizado talvez o drill desde o começo ou o Kerrison como você fez. Brilhante. A durotomia era previsível. Né? A durotomia foi previsível. A hora que você começou a fazer e pegou a tesoura, eu falei, vai dar uma durotomia. Marcus diz que foi a propósito. Foi de propósito, com certeza, para poder suturar, só para poder fazer a sutura, com certeza. A sequência foi a seguinte, cara. O Davi deu um ponto na dura. Exato, ele falou, preciso ter uma durotomia. Eu tive uma durotomia, aí eu dei o ponto, mandei para todo mundo, e aí o Facundo me falou, no meu próximo caso eu vou fazer uma durotomia. Eu vou fazer no meu próximo também agora. Si hay algún abogado en la audiencia, quiero decir que es todo mentira. Então, Facu, a hora que você come... Cirurgia de revisão é cirurgia sem tesoura, praticamente. Cirurgia de revisão é uma cirurgia de LOVE, né? Dissector e muito pouca tesoura. A tesoura a gente deixa para as fibroses, porque você nunca vai saber se é fibrose, raiz, dura mater, se é ligamento grudado. Então, ela é a última coisa que talvez eu utilizo, só se eu souber que é o disco realmente. Então, esse é o ponto que seria fatídico. E uma coisa que você poderia ter feito é aberto a lateral. Drilado mais para a lateral. Você fez a drilagem da SAP e drilado mais para a lateral também. Eu abordaria igualzinho, interlaminar, não abordaria transforaminal, porém, transforaminal seria uma via de acesso totalmente factível, né? Seria muito importante, você entra pelo transforaminal, drila SAP e já teria acesso a esse recesso. Mas eu abordaria, obviamente, interlaminar como você. Parabéns pelo caso. E sutura eu nunca fiz, nunca achei que precisasse realizar uma sutura, mas tive um caso desprazeroso, que foi meu único caso que eu me arrependo de não ter feito nada, apesar de ter sido só um furo. Foi só um furo com o meu bipolar. Fiz um furo com bipolar, só que foi numa estenose de canal. Então, eu tinha descomprimido o L4 e L5 completamente, uma bela descompressão, e eu fiz um furo. Né? 2 colegas estavam aqui comigo e eles viram, e o que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nada porque não vai dar nada. E foi o caso que deu, porque ele fez mecanismo de válvula, saía líquor, não voltava líquor, saía líquor, não voltava líquor, e ele foi dissecando L5, S1, S2, e fez uma síndrome de caldequina. Só que a paciente tinha uma sequela de poliomielite. Então,
toda a sintomatologia ficou bagunçada. Eu puncionei, resolveu o problema, não precisei reabordar essa paciente. Mas essa sutura sua foi brilhante, igual a do Davi, do Marcos. Espero não precisar, mas vou treinar em cadáver da próxima vez. Parabéns. Gracias. Davi, tá ouvindo a gente aí, Davi? Olha, mais uma vez, parabéns para o Facundo pela apresentação dele, até pela escolha do tema. Acho que nossa equipe, a gente começou a fazer mais esses casos de revisão de cirurgia aberta mais ano passado, mas a nossa primeira experiência foi bem parecida com a do Facundo, exatamente por uma coisa que vocês comentaram muito bem. Numa cirurgia de revisão, para você entrar no meio da fibrose e tentar dissecar o tecido mole, o tecido neural no meio da fibrose, assim, é muito difícil. Por mais habilidoso que você seja, mais cuidadoso, vai chegar uma hora que nem aconteceu com a gente. Fui devagarzinho, tentando dissecar lâmina por lâmina, abri a dura, tá? E aí, nesse primeiro caso, eu aprendi o quê? Aquilo que vocês comentaram mesmo. A forma mais segura é você drilar o osso e procurar o tecido virgem, procurar o disco virgem embaixo do processo articular superior. É a forma mais segura que eu vi até agora. Acho que até agora a gente fez um número razoável de casos, e depois que a gente começou a acessar dessa forma, a gente não teve mais nenhum problema. A gente consegue até remover a fibrose lateral, né? Não a dorsal. A fibrose que está dorsal ao nervo, é melhor nem mexer muito. Tá? Você pode até descolar ela um pouquinho da lâmina caudal, com muita calma, muito cuidado, mas não tivemos problema quando a gente abordou pelo osso, sempre tangenciando o osso e atacando o disco pela parte virgem dele, não no meio da fibrose, na parte em que a fibrose se confunde com o disco. E aí você pode ir um pouquinho para medial e tentar descomprimir para medial. Eu acho que o Facundo, quando ele fez a lesão dural, ele fez isso, ele voltou para o osso, ele abriu mais para o lateral, caiu no disco, aí ele conseguiu remover a hérnia de disco. Então, a riqueza desse caso que o Facundo mostrou começa aí. Primeiro, por ser um caso muito interessante, por ser um caso de revisão, de cirurgia aberta, que eu acho muito difícil, mas mesmo sendo exatamente por ser muito difícil, eu acho uma cirurgia muito bonita. E a segunda, pela maneira como ele conduziu a lesão dural. Esse ponto eu acho fantástico. A tomada de decisão é muito importante. Uma coisa que eu gostaria de pedir para o Facundo, é para ele voltar a colocar no vídeo, o momento em que ocorreu a lesão dural. Que uma coisa, se não me engano, eu percebi que a raiz ficou lá embaixo. A gente não teve exposição da raiz pela lesão dural. Vocês estão me ouvindo? Isso me leva a pensar muitas vezes que a aracnoide ficou preservada, que você teve uma lesão da dura mater, mas a aracnoide ficou lá protegendo o nervo. Nessas situações eu fico bem mais tranquilo. O que me preocupa é quando a gente tem exposição de raiz, a herniação da raiz pela falha da dura mater. Aí eu fico preocupado, eu tenho uma tendência a querer fazer a tentativa da sutura. Você tem um vídeo aí, Facundo? Você consegue, no momento da lesão? Sí, lo tengo en la mano, lo tengo grabado en la cabeza y me aparecen sueños. ¿Ahora querés que lo comparta? Sim, você consegue? Sí. O momento que ocorre a lesão. Davi, eu estava em Brasília com o Grion, que está assistindo a gente aí, 2 semanas atrás. E era uma paciente que tinha uma estenose 5.1 embaixo de uma artrodese. Cara. E eu lesei a dura. Me chamou a atenção que as radículas não subiram. E aí, o que eu conversei com ele no dia foi o seguinte. Fala aí, comenta aí, depois eu falo. Comenta aí. Então, tá vendo que teve a lesão dural aí, só que você vê que tem como um tecido muito fino e a gente não vê exposição, não sei, o Facundo vai confirmar. A raiz, a radícula saiu pela lesão, ela se exteriorizava pela lesão ou ela ficava lá dentro? No, se quedaba adentro y había, como decís vos, por eso no consideré necesario repararla en ese momento. Si hubiera tenido salida de radículas, yo creo que no hubiera seguido con la cirugía sin reparar la lesión dural, porque la posibilidad de que agrave la salida de las radículas con la luxación del saco hubiera sido muy grande. Hay dos cosas. Es cierto lo que vos decís, David, de que está contenida dentro del saco. Y otra cosa importante, fíjense el nivel, ¿no?
está prácticamente a nivel de la laminectomía, está como levantado el saco dural. Fíjense que el lugar donde se hace la incisión con la tijera es prácticamente el mismo lugar de donde está el tejido de la lámina. ¿Ven? La profundidad es la misma. Hay como cierta deformación de la profundidad por la fibrosis. Es como si hubiera pegado el saco dural hacia arriba, entonces a nivel de la lámina había el saco dural elongado. Viu, o Faco, Davi, esse caso que eu fiz em Brasília, cara, eu hipotetizei outra coisa. A paciente tinha uma artrodese, acho que L3, L5, e ela fez uma estenose L5S1, e eu fiz um over the top L5S1 para descomprimir, e na hora que eu estava descomprimindo a linha média, eu fiz um buraquinho, deu para ver direitinho a lesão da dura. E o que me chamou a atenção, que a radícula não pulou, ela ficou lá dentro. O Grion está até assistindo a gente aí, ele poderia até falar. E aí qual foi a hipótese que eu formulei na hora? Vamos lá, eu estava mexendo num nível que não era o nível da cirurgia prévia, ok? Até que ponto a gente mexendo epidural não acontece liberação de uma série de mediadores inflamatórios? É uma hipótese, tá? E eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Que gere dentro uma aracnoidite. E essa aracnoidite prende essas raízes. Então, não é que, de repente, o Faco cortou a dura e a aracnoide segurou. Pode ser que tenha um processo inflamatório intradural e esse processo inflamatório faz uma aracnoidite e é essa aracnoidite que segura as raízes, entendeu? Porque assim, cara, eu fiz um buraco na dura e, igual o caso do Faco, as radículas ficaram lá embaixo. Marcão, mas na realidade o grande ponto é que nós estamos trabalhando com pressão de soro. Geralmente, quando você está com essa pressão de soro, a pressão extradural vai ser maior do que a intradural, consequentemente. Cara, você trabalhando com 27 milímetros de mercúrio, né? Você está acima da pressão, geralmente da pressão. Então, você está mantendo as radículas lá embaixo. A gente sabe que, a partir do momento que você... baixa o volume, baixa o fluxo, né? Deu durotomia, baixa o fluxo, automaticamente essas raízes vão tender a sair, entendeu? O que me chamou a atenção foi exatamente isso. Quando tem a lesão dural, cara, a primeira coisa é o que o Facundo colocou. Respira fundo, porque se tu ficar nervoso, vão ser dois nervosos. O doente e você, né? E aí a gente baixa o soro, se for o caso. Se tiver com bomba, baixa o fluxo e tal. Mas o que me chamou a atenção nessa lesão recente, cara, tem 2 semanas que eu fiz, é que as radículas não pularam, entendeu? Mesmo quando eu baixei o soro, enfim, elas não saíram. E aí eu hipotetizei isso. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu já tive várias durotomias e várias delas também não pularam. Então, mas na verdade, assim, eu também, eu nunca tive... Mesmo em cirurgia virgem, entendeu? Eu também. Eu nunca tive aquele cenário que a gente tem a cirurgia aberta, e eu acho que é isso. Você tem uma pressão positiva de soro, e aí você não tem aquela... Porque quando vaza o líquor, é o líquor que faz a radícula sair. Exato. Então, aquela pressão positiva mantém a raiz lá. E até eu acho que a gente deve ter mais lesão de dura mater que a gente tem diagnóstico, porque muitas devem passar desapercebido. Você não tem a radícula saindo, você não presta atenção, você não viu, passou, não fez fístula no pós-operatório, o cara evolui bem. Eu acho que ela é pela pressão. Mas você sabe que uma coisa nessa cirurgia, eu fiquei olhando e me chamou muito a atenção, que foi o seguinte, foi você ter usado, Facundo, o drill depois dessa lesão. Porque você está trabalhando ali com pressão positiva, e isso te joga a raiz para dentro do saco dural. Eu fiquei um pouco preocupado de, na hora que você usa o drill, que você gera um turbilhonamento de fluido ali, dessa radícula não sair nesse uso do drill. E eu vi que você usou, você usou uma com proteção lateral, né? A própria que você estava usando, não é isso? Também depois usei com diamantadas. Pero lo que no, creo que no se llega a ver, yo lo que hago siempre que tengo algún tipo de estructura que quiero proteger, la punta del bisel la roto y la dejo como protegiendo el lugar donde está el furo. Por una cuestión de lo que decís vos, Meyer, de que en el remolino que me hace no me traiga las raíces para acá, pero ponele que no fuera una durotomía, ponele que fuera... la raíz propiamente dicha y yo destechando el receso lateral muy cerca de la raíz, como puede ser en un quiste sinovial,
también pongo la pala del bisel, la pongo protegiendo lo que quiero proteger. Por ahí no se ve muy bien en el video, pero sí, es una preocupación de que la corriente de agua te saque las raíces y te haga un desastre. Eu já tive o desprazer de ver radícula pular, sabe, subir e ter que reduzir. E eu acho que uma coisa que seria legal a gente discutir aqui seria a real necessidade da sutura, né? Há um tempo atrás eu dei uma aula para um outro colega que faz endoscopia e eu fiz uma revisão sobre lesão dural, né? E eu tenho de rotina que eu não faço nada, como eu não fiz nesse caso em Brasília, tá? Só que quando eu fui fazer a revisão da literatura, os 3 artigos que eu encontro, na verdade foram 4. Um que descreve a sutura, que é um artigo chinês, depois eu passo no Spine Online lá, eu disponibilizo esse artigo, e os outros 3 artigos, eles reabordavam o paciente. E a justificativa de reabordar aberto era porque esses pacientes tinham essa herniação da radicela, e isso gerava dor no pós-operatório. Apesar de eu ter tido alguns casos de lesão dural, que eu vi a radícula subir, e eu tive que reduzir, eu não tive que abrir nenhum doente por conta disso, tá? Mas quando eu fui fazer a revisão da literatura, eu vi que a maior parte dos trabalhos orientam a abrir. E a justificativa de abrir era exatamente porque o paciente evoluía com encarceramento dessa radicela, isso gerava dor. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês no sentido de quem aqui tentaria uma sutura, quem aqui tentaria botar um gel Fuan, quem aqui tentaria botar um PET, ou quem aqui não faz absolutamente nada. Marcão, eu até estava pensando esses dias sobre durotomia, e calhou essa aula do Facundo, de em que parte da dura mater seria mais prejudicial uma durotomia. Porque se nós fizermos uma durotomia perirradicular, a pressão perirradicular é muito menor. Se você fizer, talvez, eu acredito que seja, tá? Na minha cabeça. Se você fizer uma durotomia no meio da dura mater, as radículas estão mais soltas no meio, com maior chance de evaginação. Se você fizer como o Facundo fez, bem próximo ao ombro da raiz, dificilmente essa radícula vai causar talvez uma saída grande, porque ela tem a aderência dela e as tensões laterais são muito maiores do que as tensões centrais das radículas, né? Então, uma durotomia central, ela geralmente acotovela mais, ou pelo menos eu percebi isso, do que nas laterais. Então, o problema que eu tive foi uma durotomia central. E as que eu vejo sair, radícula para fora, temos que colocar para dentro, geralmente, até na cirurgia aberta, é no meio da dura mater, onde as radículas têm mais mobilidade. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu tenho colocado, geralmente, um gel Fuan, como você fez. Eu coloco bastante gel Fuan e loto de gel Fuan em cima, para que forme um blood patch, vamos dizer assim, e tente conter. Não tive mais problemas com isso. Les voy a dar un factor más para analizar, que fue un poco lo que me llevó a hacer la sutura en este caso en particular, que se lo comenté a Marcus en una clase del curso EAD. Yo creo que hay dos preocupaciones que uno tiene cuando le ocurre una durotomía incidental endoscópica. La primera es la salida de la radícula, el estrangulamiento de la radícula y que el paciente tenga síntomas radiculares por ese estrangulamiento. Y el segundo es la fístula de líquido cefalorraquídeo, que hay un pensamiento general de que la cirugía endoscópica no genera fístulas de líquido cefalorraquídeo. Lo cierto es que generarla la genera, pero en un porcentaje muchísimo menor a la cirugía abierta. O sea, todos los que hacemos cirugía endoscópica hemos tenido, aunque sea una fístula de líquido cefalorraquídeo. Con el correr de los casos, si no la han tenido, a medida que vayan sumando casos, va a aparecer una cuestión, hasta le diría estadística. El análisis que yo hago de la salida de las raíces es la misma que vos, Marcos. La salida de las raíces dependen del lugar donde se haga el furo. Si se hace en el medio, es muy probable de que la raíz salga, entonces es mejor hacer un gesto. Si se hace lateral, no, porque está más fija. Pero el segundo factor, que es el factor de la fístula,
yo creo que está asociado con, o sea, ¿por qué en endoscopía no tenemos tantas fístulas? Porque el canal de trabajo que nosotros usamos genera una cavidad virtual que cuando sacamos el canal de trabajo, los tejidos se colapsan. En las cirugías de revisión, donde el tejido de alrededor es fibrótico, muy probablemente ese canal no se colapse. Es decir, si nosotros sacamos el tubo y el tejido de alrededor es fibrótico, produzca una caverna donde si sacamos la camisa de trabajo y empieza a llenarse de líquido cefalorraquídeo, eso quede circulando y no colapse porque la fibrosis es inextensible. Esta es una suposición, obviamente no tengo ningún tipo de evidencia probatoria porque al mismo tiempo la incidencia es tan baja que no permite hacer muchos análisis. Pero sí les puedo contar un caso que fue previo a este, donde operamos una paciente con mi amigo Patricio, donde esta paciente había sido sometida a una laminectomía bilateral, L5S1, bilateral, la laminectomía completa, hace 3 años atrás, para tratar una hernia de disco. Disecando con el disector, haciendo movimientos laterales, el disector toca la fibrosis y hace un orificio de 2 milímetros sobre la dura madre. Sacamos la hernia sin ningún problema y como el orificio era muy pequeño, la verdad que dijimos no va a pasar absolutamente nada. Bueno, lo cierto es que la paciente se levantó perfecto, no tuvo ningún problema, no tuvo más dolor, no tuvo ningún déficit neurológico, pero hizo una fístula de líquido cefalorraquídeo externa, una paciente obesa. Entonces reforzamos el punto de piel, siguió haciendo fístula de líquido cefalorraquídeo, hicimos un vendaje compresivo, siguió haciendo fístula de líquido cefalorraquídeo, la pusimos en Trendelenburg con el vendaje compresivo y el punto, la llevamos para imágenes y lo que encontramos fue que toda la zona de la laminectomía bilateral previa se había convertido en una laguna de líquido cefalorraquídeo que no había colapsado bajo ningún punto de vista. Es decir, el líquido no tenía ningún problema en salir porque la fibrosis no hacía ningún mecanismo de adherencia, ni de presión, ni de colapso. Lo cual me llevó a adoptar una conducta que es, si estoy haciendo cirugías de revisión, trato de hacer, aunque sea algún tipo de gesto, para tapar el furo, para tapar el hueco. Si estoy haciendo cirugías de estenosis, la verdad que salvo que sea central, ni me preocupa. Y nombro estos 2 procedimientos, la cirugía de estenosis y la cirugía de revisión, porque son los 2 procedimientos donde más se producen las durotomías. Es muy raro que uno tenga una durotomía en una hernia de disco simple. Son las cirugías de revisión y la de estenosis donde más tenemos durotomías. Así que bueno, ese fue un poco el razonamiento mío, lo dejo para que lo charlen un poco a ver qué les parece, pueden estar de acuerdo, puede que no. Ya les digo, es tan baja la estadística de fístulas de líquido cefalorraquídeo en cirugía endoscópica que no permite hablar con evidencia en la mano. Tá ouvindo? Eu estava até escrevendo aqui no grupo. Eu acho que isso que você falou, cara, é um racionale de quando que a gente deve suturar. Você já tinha falado isso lá no EAD, e quando a gente tem uma lesão de dura, numa revisão, essa fibrose faz com que a chance de uma perpetuação de fístula licórica seja maior. Então, a pergunta que ficaria é, quando que a gente tem que suturar uma lesão de dura mater? E eu acho que isso que o Facundo falou aqui é um racionale, é uma justificativa para sutura. Se você está numa cirurgia de primeira vez, virgem, deixa rolar. Tira a hérnia e não faça nada. Agora, se esse paciente já foi operado e você está numa cirurgia de revisão, talvez isso seja uma justificativa para que a gente tenha que suturar e evitar uma fístula cutânea. Meyer, Davi, Lisandro, Marco, o que vocês acham disso? Vocês têm algum... Marco, você comentou um ponto, cara, você comentou um ponto que é um ponto fundamental. A gente está discutindo um pouco sutura, não sutura, mas, cara, você falou, que eu vou só ressaltar o que você falou, porque é a coisa mais importante, o Facundo também falou, mas eu quero valorizar esse ponto, que é o seguinte: a lesão da dura mater, em qualquer tipo de cirurgia, uma hora ou outra, a gente acaba tendo. O mais importante é continuar a cirurgia e resolver o problema.
segura a onda, põe o que você tiver que colocar ali, põe a proteção do drill, como o Facundo colocou. Se for aberta, põe alguma coisa para proteger. Resolve o problema do doente, que é o mais importante, que é o que o cara foi fazer ali com você naquele momento. E depois aí você vai pensar nisso daí, né? E isso é super importante porque quando a gente conversa entre a gente, né, não tem coisa mais broxante do que uma lesão de dura mater. E às vezes a tua descompressão ela fica subótima ou ela fica bem meia boca, porque você, puta, tem uma lesão de dura, preciso resolver a lesão de dura, e aí você esquece do que você foi fazer lá, ou faz mal feito. Então, acho que o ponto-chave disso é isso. Se vai suturar, quando é que vai suturar? Eu acho que talvez a gente casuística maior, entender um pouco melhor o que o Mosca falou sobre a localização da lesão, eu também compartilho totalmente o que ele falou, acho que é isso mesmo, mas até a gente definir exatamente aqui sutura, aqui não precisa, talvez leve um certo tempo, mas resolver o problema é uma coisa que a gente tem que, não pode esquecer dessa parte, que é o que a gente foi fazer ali, né? Exato, senão vão ser dois problemas, né? O cara fica com a fístula e continua com a Exato, exatamente, e com dor, né? Fica com fístula e com dor. Exato. Aí você não sabe se a dor é pelo encarceramento de uma radicela ou se pela hérnia. E É assim, isso aí. eu acho que uma coisa que é interessante falar, e aí não é puxar teu saco não, Faco, a tua habilidade durante o procedimento, cara. Eu não sei se vocês repararam nisso. Ele teve a lesão de dura, fingiu que não viu a lesão, continuou, e aí ele vem, cara, ele pega, ele faz a manobra do joystick e vai puxando o fragmento. Conectado, que é um F8, confere. Deve ser o celular da minha filha. Não, tudo bem. Não atrapalhar o senhor na E live. o Faco vai fazendo um movimento de joystick e vai tirando o fragmento. Pode fazer agora, pode fazer agora. O que você quer fazer? Marcão. Listo, ya está, ya está. Ya silencié el micrófono. E me chamou muita atenção nessa cirurgia do Faco, a frieza dele, apesar do macaquinho lá, do grito, que eu achei sensacional. Porque na hora que lesa dura, cara, dá uma caganeira, né? Você fala... Ainda mais porque a gente normalmente não faz monitorização durante a cirurgia, a primeira sensação é dar uma taquicardia, né? E aí você para, putz, eu preciso resolver o problema do doente. E me chamou muita atenção, Faco, a tua habilidade em pegar o fragmento e com a tua mão esquerda, que eu sei que você é destro, você mordia a hérnia e com a mão esquerda você ia puxando o fragmento para que você não fizesse um movimento de arrancar mais coisa do que devia, entendeu? No, es algo, te voy a ser completamente sincero, no es un movimiento, a mí no me resultó un movimiento natural, me resultó totalmente anti-instintivo. Es decir, si en tu cabeza pensás cómo hacer una sutura y haces una sutura de cirugía abierta, en endoscopía haces cualquier cosa. O sea, lo que nosotros tenemos en la mente cuando hacemos una sutura, que es la supinación de la mano y el movimiento con la aguja, eso en el endoscopio no funciona de esa forma. Ese movimiento se reproduce con la mano izquierda y con la pinza al mismo tiempo. Me costó una buena cantidad de minutos entender qué estaba pasando adentro del paciente. No es algo fácil, pero lo que quiero dejar en claro es que a lo que voy con esto es, les decía esto de la experiencia que tuve con el paciente de antes, es que la sutura de dura madre no tiene que ser una demostración de habilidad endoscópica, sino que debería ser algo que uno hace o que uno está entrenado para hacer en situaciones cuando realmente lo amerita. Y honestamente fue tanta la desesperación de haber tenido una fístula abierta en la endoscopía que cuando en la próxima cirugía de revisión tuve otra durotomía, dije, bueno, acá le meto un punto sí o sí porque no voy a pasar 2 veces por eso. Pero no debería ser una demostración de habilidad, no sé cómo se dice en portugués, pero acá le dicen hacer jueguito. En el fútbol, ven cuando alguien le pega la pelota sin que caiga, ¿cómo se le dice en portugués? Embaixadinha. ¿Cómo? Embaixadinha. Bueno, vieron que eso es habilidad, pero no sirve para una mierda en un partido. O sea, vos podés hacer 300 millones de jueguitos y no sirve para una mierda. Bueno, a mí no me parece que la sutura dural sea eso. Creo que la sutura dural uno debería entrenarse, estar preparado y en ciertos casos en particular, que la evidencia dirá cuándo es necesario,
poder realizarla. Al menos a lo que a mí me parece es que cuando tengo cirugías de revisión, tengo brechas durales, mi impresión es que hay que hacer algún gesto para frenar eso porque puede terminar en una fístula abierta. Pero es una impresión. Faco, eu não concordo com esses trabalhos da revisão que o Marco mostrou, na realidade, em que tem que abrir o paciente sempre que tiver uma fístula licórica, tem que... Eu sei que você não concorda. Tem que temos que abordar e eu, sinceramente, Marco, só esse é o meu pensamento, tá? Eu acho que a sutura pode ter um lugar no espaço em alguma durotomia, em descompressões grandes, tá? Descompressões over the top, em que você desinsere a musculatura da lâmina, em que você desinsere a musculatura na articulação, na faceta, e do outro lado também o faz e forma uma cavidade muito maior, tá certo? Mas eu sou muito temerário quanto uma sutura como a que você fez, foi brilhante, muito bonita e bem realizada, muito na lateral, muito no recesso lateral, porque você pode estenosar a dura mater e comprimir e fechar o nervo. Você pode causar ali uma aderência maior do que já tem. Já tem uma fibrose e você ainda está trazendo mais a dura mater para dentro. Então, você está causando mais estenose nessa dura mater. E toda sutura, queira ela ser endoscópica ou não, causa uma possível estenose. A não ser que você faça como na aberta, que coloque um músculo, ou uma gordura, ou um músculo na agulha e suture esse músculo ali. Então, que é muito mais difícil e talvez não é tão possível. Mas eu não vejo, se você somar os meus casos, do Marco Serra, do Davi, os seus, o do Meyer, cara, não sei nem quantos casos deve dar aí, mais de 3.000 casos, 4.000 casos. Quantas fístulas pela pele nós tivemos? Eu nunca tive fístula pela pele e eu já fiz durotomia, muita durotomia. Você também, entendeu? Você teve uma em, sei lá, 3.000 casos, 3.500 casos, 4.000 casos. Você, talvez Davi tenha, o Marcos, não sei, mas que cada um tivesse uma em 4.000 casos. Isso justifica uma sutura? Um risco de sair pela pele líquor ou você ancorar uma raiz, ancorar uma dura mater, causar mais lesões. E você puxar esse fio e terminar rasgando mais ainda essa dura mater. Eu não vejo. É muito mais você botar, por exemplo, um biopet em cima, colocar gelfoam, um outro gelfoam e fazer uma compressão com gelfoam e se der uma fístula, passar um dreno lombar externo. Mosca, é isso que eu acho Entendeu? sensacional na apresentação do Facundo. Mais do que suturar é bonito, é lindo, cara. Sim, claro. O Davi foi o primeiro que fez isso no Brasil. Mas a gente respondeu a pergunta quando suturar. E o Faco colocou uma situação que, quando que eu suturo? Perfeito. Não é uma crítica a ele, é só uma elucidação do que... É um racionário, né? Eu escrevi exato, do que eu fazia, exato. Mas é um racionário, entendeu? Puta, quando é que eu vou suturar? Se for cirurgia de revisão. Porque eu não vou ter um embrincamento do músculo que vai evitar fístula. Então, assim, eu acho que o mais sensacional desse caso do Faco foi a leitura que ele fez desse caso, do outro caso, que teve a fístula cutânea, de quando realizar a sutura. Que a sutura é linda. Agora, quando que precisa fazer a sutura? E o Facundo criou um raciocínio lógico para que a gente faça sutura em algumas situações. Quando é que você sutura, Davi? Estão me ouvindo agora? Sim. Então, na verdade, assim, é que nem aquele caso clínico que eu mostrei outra vez, quando tem exposição das radículas, né, que elas saem pela lesão dural, tem uma tendência assim, a suturar. Mas eu mostrei um caso que deu certo, mas teve uma outra vez também que o tempo se prolongou, a gente tentou suturar e não deu certo. E acabou um dos folhetos da dura acabou rasgando tudo. E o tempo estava prolongando demais, já era bem tarde e a gente deixou do jeito que estava e não tivemos problema. Então, assim, nem sempre também a exposição das radículas pela lesão dural é significado de complicação,
de paciente que vai fistulizar ou de paciente que vai ter um mau resultado. O paciente teve um resultado, um desfecho muito bom. Teve outra vez também, fazendo uma estenose de canal com o Fabinho Escamares, acho que ele está aqui na sala também. A gente teve uma lesão maciça gigante, assim, porque o amarelo estava bem aderido o amarelo estava bem aderido na dura mater e a Kerrison estava muito cega. Então, de forma, quando a gente foi cortar o amarelo, ele puxou, ele rasgou um pedação da dura mater. Tive uma exposição maciça de raízes, assim, mas não era uma, duas, era macarronada mesmo. Aí o que aconteceu? Não tinha nem assim, como era muito grande, as raízes cobriam tudo. Não tinha pressão positiva, pressão negativa, baixava a pressão, aumentava a pressão. A gente tentou reduzir as raízes para dentro do saco dural, não voltava. O que a gente fez? Tivemos que abrir. A gente completou a descompressão aberta, né? A gente, com Kerrison comum, tudo. Aí, depois que a gente terminou a descompressão, a gente pegou um enxerto de gordura, cobrimos a laminotomia, a gente jogou Duracil, a gente jogou o colo de fibrina e acabou. Encontrei com o Fabinho hoje e ele me falou, olha, tá resolvido o problema, a paciente nunca mais teve dor, tá super bem. Então, assim, esse negócio que a gente nunca vai poder falar, não, a sutura na cirurgia endoscópica é fundamental. Esse é um negócio de uma sensação pessoal do cirurgião naquele momento, entendeu? Acho que a maioria dos colegas aqui já teve várias lesões durais e dificilmente alguém teve algum problema que teve que revisar aberto. Acho que ninguém aqui teve uma situação dessa. Cara, lesão dural é uma discussão eterna, né? É uma discussão eterna. Nesse mesmo dia que eu estava lá em Brasília, que teve a lesão de dura, a paciente seguinte que eu operei, eu vou até trazer esse caso depois no próximo webinar nosso. O paciente fez uma síndrome de caldequina por um hematoma. Eu mandei o caso para vocês para ver. Seu áudio está muito baixo, Marcão. Desculpa, melhorou? Que assim, a gente Melhorou. fala de lesão dural, né? Mas a gente tem que abordar complicações como um todo, né? E esse caso que eu estou falando, eu vou trazer aqui para a gente poder discutir. Eu fiz uma estenose, nesse mesmo dia que eu fiz a lesão dural numa cirurgia, a outra cirurgia era uma estenose L4, L5 moderada, e o paciente acordou bem, no dia seguinte, dor, déficit, resumindo, a paciente fez uma síndrome de caldequina por um hematoma epidural. E eu vou trazer esse caso para a gente discutir aqui, e tem imagem da cirurgia, tem imagem pós, tem... E assim, a gente tem que entender que a cirurgia endoscópica, ela complica, tal qual uma cirurgia aberta. O que a gente tem que ter é a maturidade de entender que essas complicações acontecem e a gente tem que saber como resolvê-las, entendeu? Eu acho que a gente está com uma hora de webinar, a gente tem mais meia hora para discutir aqui, mas se tiver que ficar alguma coisa nesse nosso webinar quando que eu vou suturar uma lesão dural? E eu reforço isso. Eu acho que a frase do Facundo de suturar uma lesão dural quando a gente tem uma complicação é o grande racionário que tem para a lesão dural. Os trabalhos que eu apresentei lá no outro webinar, enfim, hoje eu não abro lesão dural. Eu sigo a cirurgia porque eu acho que a gente tem que resolver o problema do doente. A lesão dural é secundária. Eu já tive de tudo, gente. Já tive paciente que herniou, que fez dor no pós-operatório e eu não abri esses doentes. Eu queria saber de vocês os tips and tricks de quando a gente tem uma lesão dural. O que cada um de vocês faz? Vocês baixam, se tiver com bomba, vocês baixam a pressão e baixam o fluxo. Na hora de fazer a sutura, vocês pedem para o anestesista fazer uma apneia. Tem algum macete que cada um de vocês faça no momento em que vocês querem corrigir a lesão dural, ou vocês simplesmente passam o ponto e correm o nó? Quem já deu ponto aí, tem algum macete que a gente possa fazer nessa hora ou não? Yo tengo un punto que todavía no lo pude probar, que es un punto extracorpóreo, que lo usan en cirugía fetal. Lo usan, se hace por fuera obviamente, se usa por fuera del útero y después se baja. Y es un punto que también está probado para cirugía tubular, que me gustaría, si tengo la posibilidad en la próxima lesión dural,
que necesite sutura, probarlo. Es un punto distinto, que no necesita ser bajado por una pinza, sino que con traccionar de las hebras del hilo se va ajustando, y que la verdad es que me parece que sería superador a todo esto. Ahora, en el chat pusieron algo que es muy cierto. Lo ideal sería contar con un sistema de sutura mecánica, pero no pensando en lo que a nosotros nos sucede en patología degenerativa, sino que si tomamos a la endoscopía como una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía de columna, y vemos lo que pasó en otras especialidades, por ejemplo en cirugía abdominal, la cirugía abdominal empezó sacando vesículas y sacando apéndices, y hoy por hoy está haciendo cirugía oncológica. Quizá en un futuro podamos estar hablando de cirugía endoscópica oncológica para tumores intradurales, y si vamos a pensar en eso, quizás sería necesario contar con un sistema mecánico de sutura dural para poder acceder a la dura madre de forma endoscópica. No sé si es algo que ustedes piensan a veces, si piensan que va a llegar, o que piensan que la cirugía oncológica seguirá siendo tubular. Meyer? Eu acho o seguinte, né? Tudo que hoje é uma realidade, um dia foi uma ideia, né? Então, hoje você lança a ideia do que um dia será a realidade. Então, você acabou de falar uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas vai ser a questão do tempo, Facundo. Então, se hoje um dia você tem essa ideia, pô, um negócio automático que você consiga grampear a dura mater, não sei quando, mas um dia vai existir, porque as doenças vão continuar, e a tecnologia está aí para isso, né? Questão de tempo. Voltando um pouco ao que o Marcão falou aí, né, sobre o que fazer, cara, já tive as minhas. Eu tive um caso que a paciente fistolizou, que foi uma lesão bem central na dura mater, numa hérnia de disco 5-1, cara, um caso que era filezão, e eu deixei escapar o dissector, bateu no ápice da dura mater ali, bem no centro, fez um furo pontiforme, não saiu nada, cara, terminei a cirurgia, cefaleia, aquela história que a gente conhece, e depois de 15 dias teve uma saída de líquor, e aí eu acabei abrindo para suturar. Já tive outros, e a grande maioria não fiz absolutamente, a grande não, eu nunca dei ponto, nunca nem tentei dar um ponto, já tive algumas lesões, e todas foram bem com um tratamento conservador, deixar o cara mais quieto, segurar bem o pós-operatório, deixei mais deitado o paciente, e olha, todos foram bem, viu? E aí, assim, Facundo, brilhante a tua sutura, e você mesmo colocou, poxa, será que é uma embaixadinha, né? Será que é você ficar mostrando um negócio maravilhoso, mas que no final não ganha jogo, né? Não sei, são coisas novas que um caso de um, outro caso de outro, ainda é pouco para a gente definir a real utilidade. Eu, particularmente hoje, não tenho suturado nada, tenho tocado o barco com as minhas lesões, tratado conservador e, cara, é o que eu falei, tinha um caso só que eu precisei revisar. Eu tive caso, como você falou, que eu segurei mais e, no final, foi. Eu talvez não tenha a habilidade de vocês aí para suturar. O dia que eu tiver, acho que eu tento, sei lá. Para suturar, cara, não precisa ter habilidade, precisa ser louco, entendeu? Você é macho, né? Não, louco. Macho... Tá bom. Macho também. Cara, esse negócio da sutura é muito doido. O dia que eu fiz a sutura aqui, não precisava suturar, tá, cara? Eu sou muito franco. Mas, puta, era a única cirurgia do dia, teve a lesão, eu olhei pro pessoal que trabalhava comigo aqui e falei, cara, dá um Prolene que eu vou tentar suturar. E é muito legal a gente também discutir quais são os tips and tricks da sutura, né? O que eu fiz no dia? Eu não opero com bomba já tem algum tempo. Eu opero que nem o Rutten. Eu boto o soro com gravidade. Eu baixei o soro. Tá? Pedi para aí na hora que eu descia com... Quando a gente fala que a gente fez a sutura, parece que a gente fez a coisa em 5 minutos. Né? Eu fiquei 1 hora para entender o movimento que eu tinha que fazer para conseguir pegar, passar a agulha. E aí na hora que eu entendi, e eu tinha conversado com o Davi antes, que ele já tinha feito uma sutura, ele falou, Marcos, pede para o anestesista fazer uma apneia.
parar de ventilar o doente na hora que você vai passar o ponto. Por quê? Porque a PIT, a pressão intratorácica, ela aumenta a pressão dural. E aí eu cheguei para vocês e falei, ó, eu vou passar, agora eu entendi o movimento que eu tenho que fazer, eu vou pedir para você fazer uma apneia no doente durante uns 20, 30 segundos para eu tentar passar o ponto. O que aconteceu? Eu bati a agulha numa borda da dura mater, e aí ele fez a apneia, deixou de ventilar o doente durante 30 segundos, e aí o que acontece? As radículas desceram todas, e eu consegui fazer um movimento com a minha mão esquerda, não foi com a direita, porque eu sou destro. E aí eu consegui passar a agulha do outro lado. Quando eu passei a agulha do outro lado, eu falei, pode fazer o doente respirar. Aí ele fez. Então, assim, tem alguns tips and tricks que a gente tem que seguir para conseguir fazer a sutura. Então, se tiver com bomba, mais do que baixar a pressão, a gente tem que baixar o fluxo da bomba, porque a pressão controla hemorragia e o fluxo de soro baixa a saída das radicelas. Então, isso foi um tipo de trick que o Davi me deu, e foi muito engraçado, que foi uma semana depois de quando ele descreveu. Eu brinco que eu fiz a lesão de propósito, mas não foi, tá? Mas assim, baixa a pressão do soro, mas mais que a pressão, baixa o fluxo, e na hora que você for passar o ponto, pede para o anestesista parar de ventilar o doente durante 20, 30 segundos. Isso faz com que a dura mater se estabilize lá embaixo e você consiga, com a mão esquerda, no caso eu que sou destro, fazer um movimento de rotação e de joystick para fazer a agulha entrar na outra borda da dura mater. Eu queria saber de vocês se tem algum tip and trick que vocês tenham para fazer essa sutura. E aí, eu dei o nó fora, e que nem em colecistectomia, eu tirei... O que eu fiz? Eu peguei a agulha do Prolene, cortei a agulha, porque o Prolene vem com 2 agulhas, né? Eu cortei uma das agulhas, passei a agulha, o fio de proximal pedestal no endoscópio, aí essa agulha saiu em cima. Como o fio é muito fino, eu desci com a minha love, peguei a agulha, e aí eu desci a agulha e tudo para dentro. Tá dando para entender isso aí? E aí eu fiz uma manobra de joystick e fiz uma rotação para que a agulha pudesse pegar. Aí fui com a love, peguei a ponta da agulha que estava nas 2 bordas e trouxe. Tirei as 2 coisas, dei o nó fora e sem o endoscópio eu fui fazendo isso aqui, ó, e fui descendo o nó. Quando eu senti que travou, eu desci com o endoscópio e meu nó estava em cima da dura mater. Só que quando o Davi fez a sutura, ele fez diferente, e eu queria ouvir o Davi em relação à sutura. O Davi deu um nó, e aí ele pegou um descolador, uma love, eu acho, e foi levando o nó, olhando até a lesão dural. Essa é a descrição, né? Essa é a descrição da técnica, Exato, né? Porque a dura mater é muito fina, né, Marcão? Exato. Você fazer esse movimento aqui, a chance de você trazer é gigante. Né? Exato, eu estou contando para vocês o que eu fiz, entendeu? Claro, claro. Hoje, se eu tivesse que fazer uma lesão dural, eu estou até tentando desenhar uma pinça que seja um U assim, para que você consiga levar o nó lá embaixo. E se eu não estou enganado, o Davi levou com uma love o nó. Eu acho que é muito mais racional você dar o nó e levar com a love o nó até lá embaixo. Dissector, você pode usar um dissector bolinha. Do que o que eu fiz. E aí eu queria ouvir do Davi o que exatamente ele fez para conseguir levar o nó no local onde ele estava fechando a dura mater. Não, você pode usar, que nem o Marcão falou também, você pode, o mosca, né? Você pode usar a love aberta, né? Que ele funciona como um Y que vai levar o nó para baixo. Porque às vezes, se você usa o dissector, às vezes ele escorrega, né? O dissector, digamos que ele é meio mais oval, então você não consegue dar estabilidade para descer o nó. Mas serve também. O dissector, às vezes, quando o nó já está mais embaixo, ele vai melhor. No começo, quando está na entrada do tubo, é melhor você entrar com a love, quando está lá embaixo, perto da dura, aí vai com o dissector. Essa técnica que eu uso, geralmente. Tem mais alguém aqui assistindo a gente que já teve alguma lesão dural e tentou suturar? Alguém quer compartilhar com a gente essa experiência? A gente está hoje agora com 50 pessoas. Alguém já teve uma lesão de dura endoscópica que hoje vai falar? Lisandro, você já teve alguma lesão? Qual é a tua conduta nas lesões durais? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí.
Sí, tuve una lesión en un canal estrecho. Fue cuando estaba haciendo el over the top. No tuve salida de raíz, y el tratamiento fue conservador. No tuve que hacer ningún gesto, ni puse el phone, ni nada. No le hice nada. Tem mais alguém que teve alguma experiência de durante Yo tengo la impresión, tengo experiencia en tener roturas, sobre todo haciendo lift o tubos, que en ninguno de los casos hago reparación de saco. O sea, sacando el tubo o terminando la cirugía mínimamente invasiva, nunca tuve una fístula. Siempre se resolvieron bien, menos todavía la probabilidad, pero está bueno esto de la revisión. Creo que sí es una buena opción, sobre todo por la fibrosis, ¿no? Que no creo que haga el mismo efecto que en una cirugía virgen. Tem mais alguém que teve alguma experiência aí de lesão dural e como conduziu? Tem uma pergunta aqui, ó. Davi, já pensou em desenvolver um instrumento para sutura semelhante ao usado na artroscopia de ombro para descer o nó, onde damos o nó fora e descemos com esse instrumento? Eu acho que se a gente fizesse um descolador, que na ponta ele fosse um C assim, ó, a gente conseguiria descer esse nó. E essa pinça não existe, então, que eu saiba, não existe. Não sei se alguém conhece. Tem uma pinça, Marcão, tem uma pinça que ela é assim, ó, tá? Ela é um U. É da Richard. Ela é um U, ela é um U rígido, parece um braço assim, ó. Ela é um braço e aqui ela faz um U, exatamente para descer em cima da raiz, para você fixar esse nó em cima da raiz. Então, eu já vi esse material. Parece um U, assim, uma boquinha. Você desce em cima exatamente e acopla nesse nó. É bem interessante. Então, a ideia é excelente, né? A questão é você, para desenvolver uma tecnologia, um instrumento, né? E botar no mercado, quanto que esse instrumento vai ser utilizado, né? O quanto é... Eu tenho que fazer para você, né? Faz só para nós, né? Então, acho que economicamente não seria viável. Não é viável. Né? A gente vai ter que... Quem quiser dar nova, por enquanto, vai ter que rebolar um pouco aí. Infelizmente, talvez uma coisa que ajude é criar um instrumento simples, assim, como se fosse uma pinça, um dissector com um Yzinho, como um U, só para levar o nó lá embaixo. Exato. Digamos que isso daí não seria algo tão complexo assim, né? Para fazer. Isso daí seria até tranquilo de produzir. E ajudaria bastante, né? Uma vez eu tive uma ideia genial, vou contar para vocês, vou confessar. Eu fui procurar na caixa o instrumento e tinha um osteótomo. Olha que gênio, hein? Tinha um osteótomo que era assim, em forma U. Eu estava levando, tinha demorado pra caramba para passar os 2 fios. Foi nesse caso do paciente que eu desisti. Era meia-noite, era 1h já. Eu estava empurrando o nó, estava indo bem e eu esqueci que o osteótomo ele é meio afiado, ele cortou o nó. De repente passei os 2 extremos do fio na mão e, putz, o Balu estava do meu lado, cada um olhou pro outro, quer saber, vamos dormir, vai. Não sei nada. Não dá. Puta, foi fácil, foi foda. Enche o peito de aristóteles, vamos lá. A sutura, na maior parte das vezes, não é necessária e a gente acaba fazendo nó por uma questão até de vaidade. Mas que é bonito, é. Né? A gente já está com 1h15 de webinar e acho que a gente conseguiu exaurir toda a discussão relativa à lesão dural. E eu já queria convidar a todos para o próximo webinar. Tá ruim para ouvir, tá... Ô, Davi, bota o seu áudio no mudo.
Eu acho que a gente já conseguiu exaurir grande parte da discussão sobre lesão dural e eu já queria convidar todos que estão aqui para o próximo webinar nosso, que vai ser na última segunda-feira de março, tá? A gente vai tentar padronizar sempre na última segunda-feira do mês, em que nós teremos uma surpresa para todo mundo. E vocês vão perceber que no próximo webinar vai ter uma situação diferente. Para entrar no webinar vai ter que fazer um cadastro, tá? A gente vai ter que cadastrar o e-mail. A gente espera que as pessoas tenham paciência e cadastrem o e-mail, porque o presente que vai vir depois é muito importante para toda endoscopia da América Latina. Dá vontade de falar, mas a gente não pode, por uma questão jurídica. Mas no próximo webinar nosso, da última segunda-feira de março, eu não lembro o dia que é, 27, 28, enfim, a gente tem uma novidade bem legal para todo mundo, algo que talvez mude a endoscopia de coluna em toda a América Latina. Queria agradecer a todo mundo. Facundo, parabéns pela sua aula, parabéns pela coragem de trazer um caso de complicação, né? Porque não é todo mundo que tem coragem de falar sobre isso. E queria agradecer a todo mundo pela presença e a gente se encontra daqui a 4 semanas no próximo Endoscópico Spine Wine com uma surpresa para todo mundo. Beleza? Buenísimo. Gente, Valeu, Facundo. Obrigado a todos. Valeu. Gracias. Gracias a Um todos. abraço a todos, hein? Boa noite. Grande Boa abraço. noite. Valeu, abraço, galera. Paco, Davi, Un abrazo. Oscar.